Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live do dia, né? A live dessa tarde. Essa live ela é um pouquinho diferente porque é um projeto que eu já tinha feito, né, há uns anos passados e, enfim, vida corrida, eu tive que escolher o que fazer, né, aqui. Bem, hoje a gente não vai estudar o livro da Lúcia Cominato. A gente vai falar sobre um tema específico, tá? Que eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por esse momento, de perdas de entes queridos, que estão passando por essa fase, né, de luto. Como eu falei para vocês, que vocês virem algumas postagens, o Cantinho Espírita, ele tá de luto, em homenagem, né, em memória aos 20 mil brasileiros. Eu acho que hoje a gente vai chegar a 22 mil brasileiros que desencarnaram por Covid-19. É uma forma da gente honrar, da gente respeitar a memória desses brasileiros, né, e também de suas famílias, para elas se sentirem acolhidas, se sentirem reconfortadas e saber que existem sim muitas pessoas que se solidarizam, que são tomadas de compaixão e de empatia para com essas pessoas, né? Tanto para quem fica como para quem vai. Então, não sei se vocês têm o hábito aí onde vocês moram, onde vocês estão, de realizar o Evangelho no lar, na casa de vocês, pelo menos uma vez por semana. É um momento bom, né, da gente se reunir em família e conversar sobre o Cristo, sobre o seu Evangelho. Essa proposta que eu trago hoje para nós, né, para que a gente faça um momento de Evangelho, um momento de evangelioterapia, como alguns centros espíritas ainda falam, mas de uma forma mais parecida com o Evangelho no lar. Tá? O Evangelho no lar é um momento que a gente se reúne em família, onde a gente lê uma mensagem, onde a gente estuda, ora, enfim. Vai ser mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje na live. E de forma de coincidência, eu tô vestida de preto. Não foi algo pensado, não. Eu tô meio mais arrumadinha hoje, porque eu tive que tirar uma foto aqui, né? Então as mulheres irão me compreender que nessa fase de isolamento social, a última coisa que a gente se preocupa é com a aparência, né? A gente mais do que nunca tá vestindo nossos pijamas, né? Nossas havaianas. Então hoje foi um dia de dar um tapa no visual para tirar uma foto aí bacana, para um trabalho aí que vai acontecer. E, enfim, de forma de coincidência eu estou de preto, né? Então, olha só. Vamos começar então. A Bruna disse: como não existe coincidências, né? Coincidências não existem. Acabo de receber a notícia que meu ex-cunhado desencarnou. Não por conta de Covid, mas por um problema elétrico no trabalho dele. E aí começou essa live. Então, Bruna, fique aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai receber o consolo que você precisa. Lembrando, né, que não existem só pessoas desencarnando por Covid, mas também por acidentes de variados tipos e outras enfermidades também. Perda de pessoas amadas é a pior coisa, e o pior é quando é uma pessoa que é casada, destrói o próprio relacionamento e vem destruindo o nosso também. Então vamos lá. Eu vou ler uma mensagenzinha aqui, tá? Para dar início à live. Uma mensagem curtinha desse livro aqui, ó, Vida Feliz, tá? Vamos lá. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflige e tenta seguir a velocidade ciclópica nesses dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para a adaptação da fase anterior. As notícias chegam, os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade,
preservando os equipamentos da tua existência que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Então, Joana de Anjos nos chama a atenção, né, da gente se manter a serenidade, principalmente nesses momentos mais complicados que estamos vivendo, para que a gente não haja de forma impulsiva, para que a gente não tente apressar as coisas, né, agir com serenidade para a gente viver de uma forma mais pacífica possível. O Evangelho no Lar, para quem tem interesse de começar na sua casa, é assim: você pega um livrinho, lê a mensagem, faz uma curta reflexão e vai fazer uma prece. Então, todos nós agora vamos orar, tá? Então, nesse momento, eu convido vocês a fecharem os olhos, né? Vamos lá, todo mundo fechando os olhos, no 3. 1, 2, 3. E aí vocês vão imaginar a figura do Mestre Jesus, que está de braços abertos, a nos envolver, a nos trazer a consolação nesses momentos tão difíceis e tão delicados que passa a nossa população, a nossa nação e o nosso mundo. Que os ensinamentos que iremos estudar hoje sejam irradiados para todos aqueles que estão necessitados, onde estiverem, em seus lares, nos hospitais, em outros locais de trabalho. Todos os profissionais que estão em linha de frente, nos serviços essenciais, também possam ser envolvidos por essa luz que acalma, que consola e que restaura. Vamos agradecer a Deus pela bênção do ensinamento e do seu Evangelho, que assim seja. Ok? Todo mundo ok? Se eu estiver falando rápido, vocês me falem, sabe como é? Eu sou nordestina, né? E o nordestino fala rápido. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou paraibana, atualmente resido em Marabá, no Pará, né? Estou aqui há 3 meses. Acho que um pouco mais, 4 meses, então eu tenho mais tempo dentro de casa do que na rua, né? Do que conhecendo a cidade. E o Evangelho no Lar, a gente entra na terceira etapa do Evangelho no Lar, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês não têm o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem usar a Bíblia, por exemplo, não há problema nenhum, tá? O tema eu já escolhi, porque é disso que iremos falar hoje: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Tem gente que gosta de estudar o Evangelho desde o início, tem gente que gosta de abrir de forma aleatória, não tem problema nenhum. Você veja o que é melhor para a sua família, tá? Vocês vão ver o que é melhor. Se é estudar do começo ao fim o Evangelho, abrir de forma aleatória, fica a critério de vocês. Então, para quem tem o Evangelho, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, tá? Só a nível de curiosidade. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo que tem nesta obra. Então, o maior capítulo para o Evangelho segundo o Espiritismo é para os aflitos. Somos nós que estamos em aflições. Vamos lá, eu vou começar a ler, tá? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrificam o que está forte e que tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Então, olha só, nesse primeiro parágrafo, os espíritos falam, né, que na verdade quem dita esse texto é um espírito que fez parte da Sociedade Espírita de Paris. Ele fala que quando acontece uma morte prematura dentro de uma família, a gente costuma dizer assim: por que essa pessoa foi tão jovem, tem tantos idosos na nossa família, poderia levar um desses, né? Mas não, Deus escolhe levar um jovem que tem uma vida toda pela frente, que tem várias coisas para desenvolver. A gente começa a criticar a providência divina, né? E as suas escolhas. A gente diz assim: porque leva um jovem, porque é tão útil para a sociedade, teria tanto ainda para contribuir. Mas não, Deus pega e leva.
E quando é uma criança, né, a gente geralmente diz assim, porque olha só o que Deus fez, deixou essa mãe sofrendo, aí vai sentir falta do seu filhinho, é muito injusto. Geralmente, quando a gente vê uma criança sofrendo de câncer, principalmente, a gente é tomada por uma compaixão muito grande, né, pela pureza das crianças. E a gente costuma dizer isso, que as crianças não deveriam sofrer, que as crianças não deveriam adoecer e que as crianças não deveriam morrer. Então, o Espírito começa falando que essa tende a ser o nosso pensamento, né? A nossa forma de pensar e de julgar a providência divina quando uma pessoa amada, ela morre, né? Ela desencarna. Aí eles continuam. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Eita, me perdi. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Então, por que a gente tem um hábito de julgar a providência divina, a ação divina, a justiça divina? A gente julga através da nossa, sendo que a justiça divina é a justiça perfeita, é a justiça natural, onde não existe a tal da impunidade. A gente tende a colocar os desígnios, as ações da divindade de acordo com as nossas, e a gente sabe que Deus é perfeição, é pureza, é justiça, então não há como a gente comparar as ações divinas através das nossas, já que as nossas ainda são tolhidas de egoísmo, de orgulho, né, de superioridade. Então, ele diz que nesse momento em que a gente se depara com essa dor de perder um ente querido prematuramente, seja por acidente, como a nossa colega acabou de falar, ou seja por uma doença, enfim, que a gente se eleve, que a gente consiga enxergar além do que a gente está vendo, além da vida material. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Então, será que Deus faz com que a gente sofra por castigo? Será que Ele é aquele pai que tem prazer em ver seus filhos sofrendo? Nós faríamos isso com os nossos filhos? Nós, por exemplo, pegaria e tiraria alguém que ele ama justamente por um prazer nosso? A gente não faria uma coisa dessa, né? Por que a gente acha que Deus age dessa forma? Se Deus está muito acima de nós, se Deus é perfeição, Deus é bondade, Deus é caridade. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Então, tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma providência inteligente, tem um fim inteligente. Se a gente ainda não tem a capacidade de enxergar isso, porque obviamente é um momento de sofrimento, é um momento de luto, tenha paciência consigo mesmo, se dê o tempo de viver esse luto, de superar essa dor, né, de sentir essa dor. Mas que saiba que quando tudo isso passar, ou durante o desenvolvimento, né, o passar do luto, você vai começar a ver as respostas que você tanto busca, tá? Se percutrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, sempre a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam tão secundários, se tornaria de tão secundária consideração, que os atirarias para o último plano. Então, se a gente tivesse essa capacidade de olhar a dor não como algo penoso, né, que nos dilacera, que nos faz sofrer, mas como uma experiência, a gente seria capaz de ver a ação da providência divina em todas as coisas. Tem um item aqui neste capítulo que fala do mal e do remédio, que às vezes o mal é um remédio muito amargo que a gente tem que tomar para poder evoluir, para a gente deixar velhas crenças limitantes, velhos conceitos que a gente
carrega, né, nas nossas costas, por falta de humildade em reconhecer que se equivocou, por falta de resignação, né? Enfim. E se a gente tivesse essa visão do sofrimento como uma experiência que a gente precisa passar, a gente daria mais prioridade para a nossa espiritualização, né? Para a busca do nosso despertar, como a gente vem estudando, da consciência, do que para essas coisas materiais. Aí, continuando, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram o coração de mãe e fazem que antes do tempo esbranqueçam os cabelos dos pais. Então, olha só, os espíritos dizem que é muito melhor uma pessoa desencarnar jovem, vamos supor assim, a flor da idade aos 20 anos, do que passar, né, viver uma encarnação de desregramento, nas perdições, na miséria moral, né, fazendo com que os pais sofram, que envelheçam precocemente, em que dilacera o coração das mães, que fazem pessoas, às vezes uma sociedade inteira sofrer. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, às vezes, a morte prematura é uma bênção que Deus coloca na vida desse espírito para que ele não caia, para que ele não erre, para que ele não se perca, para que ele não se desregre na atual reencarnação. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É Deus que julga não convém que ele permaneça por mais tempo na Terra. Então, não é uma fatalidade quando uma pessoa desencarna jovem, né? É porque tinha de ser. É porque ela precisava daquela experiência. Olha só que interessante. Quando a gente estuda sobre desencarne coletivo, nas tsunamis da vida, nas quedas dos aviões e agora na experiência do Covid-19, que a gente vê milhares de pessoas desencarnando por dia, e o Brasil ontem, né, notificou mais de 1.000 brasileiros desencarnando por Covid-19, a gente se pergunta por quê, né? Por que que isso acontece? E a espiritualidade, ela diz assim, que quando ocorrem esses flagelos destrutivos, essas desencarne em massa, primeiro, se a gente for olhar do ponto de vista do espírito que está passando por aquilo, é uma experiência que ele precisava passar, né? Ele precisava daquela experiência para um enriquecimento espiritual dele. E segundo, para nós, para quem fica, para quem presencia isso aí, é uma oportunidade que a gente tem, primeiro, de desenvolver empatia, né? De valorizar a vida, de olhar para quem fica com um olhar de compaixão e de misericórdia e evoluir tecnologicamente para que isso não aconteça novamente, né? Então, se a gente for perceber assim em relação ao Covid-19, essas pessoas estão desencarnando? Estão. A gente tem que lutar para que mais pessoas não desencarnam, obviamente. A gente não pode menosprezar os números e nem dizer assim, ela está desencarnando porque merecia. Quando a gente pensa assim, a gente não está agindo com caridade. Ou quando a gente pega qualquer outra doença e fica comparando, porque câncer mata muito mais, né? Então, a gente tem que ver que essas pessoas estão passando por essa experiência, que serão de grande valia para a maturidade espiritual delas, e é uma oportunidade que a gente tem de não esfriar os nossos corações vendo isso acontecer, né? Agir de misericórdia, agir de caridade, de benevolência, né? Se compadecer com o que está acontecendo, e a ciência de evoluir. Vocês já imaginaram quantos de cientistas estão movidos na busca da vacina, busca de terapeuta, de medicação que diminui o tempo dessas pessoas nas UTIs ou hospitalizadas, ou até mesmo que tenham uma recuperação mais rápida, né, em suas casas. Imagine aí, quando isso tudo passar, quantas curas de doenças também não estão sendo descobertas nesse meio tempo. Então, olha só, né, a cara e a coroa
de uma experiência coletiva que a gente está tendo agora, tá certo? Vamos supor assim, o acidente que teve com o Titanic, com o transatlântico, né? Que centenas de pessoas morreram congeladas no oceano. Então, aquelas pessoas passaram por aquela experiência, né? Que foi de grande valia aí para esses espíritos e para a sociedade, principalmente para a ciência, ficou o ensinamento de que, bem, a gente tem que estudar para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E então despertou o interesse e a evolução em questão da segurança marítima, dos portos, né, da navegação, dos tripulantes, tá? Então não existe fatalidade. Não existe assim, porque falta mente, não. Existe o planejamento. Todos nós não temos esse planejamento reencarnatório, né? Todos nós trazemos. Meu avô, pai do meu pai, que tá aqui, ele dizia assim: minha filha, a única coisa que a gente nasce é saber que a gente vai desencarnar. Ele chamava de morte, né? A gente vai morrer. Que um dia que a gente vai morrer, mas a gente não sabe como, a gente não sabe o que veio fazer aqui, se a gente vai casar, se a gente tem filho. A única coisa que a gente vai saber é que a gente vai desencarnar. Então, que a gente viva com plenitude, que a gente viva com equilíbrio, que a gente deixe de ser egoísta, de ser mesquinho, de se achar dono da verdade, sabe? De estar sustentando ideias totalmente anticristãs. A gente vê, está escrachado na nossa sociedade, que não vale a pena, né, insistir em ideologias que estão fracassadas, que estão ruindo. Então é ter humildade e dizer assim: olha, eu acreditava nisso, agora eu vendo dessa forma. Tudo bem a gente mudar de opinião, né? A gente tem essa metamorfose ambulante. Vamos lá. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. Então a gente diz, mas é uma amargura, porque a gente vê tantas vidas, né, sendo cortadas ainda no início, ainda no desabrochar da juventude. Mas de que esperança falais? A espiritualidade diz: espera aí, de que esperança você está falando? Da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Ou seja, de que esperança? Da terra? A terra material, do consumismo, do materialismo, do egoísmo, do orgulho, onde essa pessoa pode brilhar, né? Pode se envaidecer, pode falir. Aí eles continuam: sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheio de esperança? Quem vos disse que ela não seria saturada de amargura? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhes preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então os espíritos chamam a nossa atenção de quanto a nossa vida é apegada à matéria. Porque quando a gente diz assim, uma vida cheia de esperança, esperança de quê? O que é que esse espírito iria experimentar? Será que ele estava se conduzindo para uma vida de sofrimento, de padecimento, de doença, da sua própria queda através do orgulho, da vaidade, né? Então, eles assim, essa é uma visão estreita que a gente tem, porque a gente só é capaz de ver a vida material, a gente não olha para cima e vê que a gente é muito mais do que matéria, a gente é um espírito, que é só uma passagem muito rápida. Tá? Então ele disse assim: você está supondo que mais vale uma posição boa entre os homens do que lá no plano espiritual? É triste, mas é a real. A gente ainda é muito apegado à vida aqui na Terra. Aí ele continua: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias. Eles arrasam, né? Então a terra, desses vales de miséria, um dos seus filhos,
Então, em vez da gente se queixar, se revoltar contra Deus, de achar injusto, que a gente pode para pensar e dizer assim, por que será, né, que Deus o chamou antes do tempo? Será que se ele continuasse aqui, ele não estaria sofrendo hoje, né? Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Olha só, é uma missão muito egoísta que a gente tem, porque a gente quer que o outro fique aqui. E às vezes a gente não quer que o outro fique aqui porque a gente sente saudade, mas é para a gente não ficar sozinho, né? Às vezes a gente está com o nosso parente numa UTI, sofrendo, sendo mantido por aparelhos, por diversos tubos, né? Diversos fios, no fio da vida, mas o nosso egoísmo prende aqui na terra. A gente não deixa eles partirem. Por quê? Porque a gente quer eles aqui, porque a gente tem medo de ficar só, né? Então a gente prefere que eles fiquem aqui, muitas vezes com sequelas terríveis, que deixa ele prostrado numa cama, dependendo 24 horas das pessoas, do que eles livres lá no plano espiritual. Quantas vezes a gente não tem relatos daquela pessoa que está definhando numa UTI e subitamente ele tem uma melhora, né? Ai, fulano melhorou. E o parente vai para casa relaxado, né? Porque olha, ele está melhorando. E é neste momento que o parente supõe que ele está bem, que ele desencarna no hospital. Porque naquele momento que o parente relaxa, para de prender aquele ente querido naquele leito de UTI e o espírito, sabe quando é a deixa? Pois ele é a deixa, ele vai. Eu acho que todo mundo tem uma história parecida assim para contar, né? Da tal melhora da morte. Quem nunca? Ah, essa dor se concebe naqueles que carecem de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então, quem age dessa forma é porque ainda vê a morte como uma separação, como uma coisa bruta, como uma coisa violenta. Ah, porque eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Ah, filosoficamente, talvez a gente realmente, né, acordar, talvez a gente realmente não veja. Mas que a gente lembre que existe uma vida espiritual. Vós espírita, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Nós sabemos. Porque os espíritos, no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o que é mais fácil? É morrer ou nascer? E os espíritos dizem que nascer é muito mais sofrido para um espírito. Por quê? Porque quando ele está lá no plano espiritual, ele é livre. Ele não sente fome, ele não sente frio, ele não passa pela pobreza, pela miséria, não passa pela fome. Então ele é livre. Para nascer é sofrimento, porque ele vai saber que aquilo que ele não sentia lá, ele vai sentir aqui. Já morrer é muito mais fácil, porque é como se a gente fosse liberar um passarinho de uma gaiola. Aí eles continuam: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais os transportam de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, para qualquer um, aí ele fala das mães, mas a gente pode falar para qualquer um. Se você está passando por um luto nesse exato momento, ou você sabe de alguém que está passando por um luto, desde que você tenha certeza que a vida não acabou, ela continua, e continua de uma forma muito melhor. Os nossos entes queridos continuam, eles não desaparecem, ninguém se perde, tá? E que eles nos abraçam, eles nos envolvem, né? Eles continuam do nosso lado, eles fazem o que podem
para nos ajudar. Agora, quando eles nos veem rebeldes, né? Violentos, inconsoláveis diante da justiça, diante da providência divina, aí eles sofrem, porque eles notam que a gente não tem fé, que a gente não tem confiança, né? E aí eu vou contar 2 histórias aqui, né? Porque eu gosto de histórias. Meu avô, pai de minha mãe, ele estava muito doente na UTI. Eu estava começando meu curso de fisioterapia, sou da área da saúde. E aí, teve uma intuição, não sei explicar o que era. Na época eu não era espírita ainda, conhecia muito pouco do espiritismo. Em que a gente ia na quinta, mas a gente foi na quarta, né? E a gente chegou lá na UTI, a gente vestiu os nossos jalecos, liberaram a nossa entrada, a gente passou tempão com o meu avô lá. Ele não conseguia falar, né? Porque ele estava entubado, mas consciente, chorou muito. Aí eu disse pra ele, não vamos falar sobre coisas ruins, vamos falar do que o senhor gosta. Ele adorava ouvir de política, que os açudes viviam cheios lá no sertão. E ele só fazia chorar. Eu disse, vovô, o senhor vai ficar bem, né? O senhor vai se recuperar. Tenha um pouquinho mais de paciência. E aí eu e minha irmã, a gente voltou para casa, né? Voltou pro nosso apartamento. Quando foi à noite, meu tio ligou pra minha mãe. Ele disse assim, olha, diga para as meninas para voltar amanhã, porque papai melhorou muito após a visita delas, né? E ele tá para receber alta da UTI. Então diga para elas ir amanhã também. Aí tá, né? A gente foi, de manhã a gente tava se preparando para ir, de manhã a gente já tava bem à tarde, no mesmo horário a gente vai para lá, que é o horário de visita. E aí quando foi por volta das 2 horas da tarde, a gente recebeu a notícia de que a gente não fosse, né? Que vovô tinha desencarnado. Então, se a gente não tivesse ido um dia antes, a gente não teria conseguido se despedir dele. Então, às vezes, a pessoa está com tanto medo da morte, meu avô era daqueles, né, que morria de medo da morte, que elas não conseguem relaxar. E às vezes é preciso que um parente vá lá, passe a consolação para eles, diga que está tudo bem, né, que ele vai ficar bem. E às vezes é necessário que o parente que não está bem, que acaba não deixando esse espírito ir, tá? E também tem outra historinha muito interessante de uma mãe, né, que estava chorando, que estava inconsolável pela perda do seu filho, pela perda da sua criança, e que um dia ela sonhou com essa criança, e que essa criança estava em volta de outras crianças, né? Era tipo uma sala cheia de criancinha, e cada criança segurava uma vela, né? E a vela estava bem brilhosa, bem bonitinha. Só a dela que não. E ela olhou para a filha e disse, filha, por que sua vela não está acesa como das outras crianças? Ela disse, olha mamãe, eu estou toda molhada das lágrimas que a senhora derrama em minha memória. Aí ela acordou com isso, né? Ela viu que estava fazendo mal para a filha dela. E ela começou a trabalhar o luto, a perda, para que deixasse esse espírito também seguir o caminho dele. Para encerrar o último parágrafo, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se perdides a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas e que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Então, olha só, se a gente tem a compreensão da vida espiritual e a maioria das religiões acreditam que existe um continuo, independente do desfecho. Céu, inferno, né? Um harém, ou como o espiritismo, né? Na vida espiritual. Então, a gente tem essa fé de que a vida continua, de alguma forma continua. Que a gente possa orar, né? Pelos nossos entes queridos. E se a gente pedir a Deus que abençoe a todos, a gente sente essa consolação, a gente sente o secar das lágrimas, a consolação vindo. Lembre, prece é evocação, que a gente não despreze o poder da nossa oração e que a gente tenha confiança, que a gente sinta essas aspirações de quem está nos conduzindo a um bom caminho.
Quando minha avó desencarnou, já foi diferente. Eu já era espírita, mas ser espírita não significa que a gente não lide com o luto. A gente também sofre. Eu sofri muito quando todos os meus avós morreram e a última foi a mãe de minha mãe. Eu não podia fazer muita coisa, eu estava em Macapá, não ia chegar a tempo de enterro nem nada. E eu lembro muito bem, né, que meu filho tinha 5 anos e ele dizia assim: ô mamãe, não fique triste, a Bisa tá com o papai do céu. Então, um pouquinho de gente, né, consolando. E eu sempre pedia, né, para eu sonhar com ela, que eu tava com muita saudade. Eu não tive como me despedir. Então, numa bela noite, eu sonhei, né, que eu tava... Engraçado, né? Vocês já viram um espírito volitando no nosso lar, né? Eles ficam planando no ar, né? E desce. E eu tive essa sensação. Eu tive essa sensação que eu tava volitando e tocando o chão. E eu não tava conseguindo reconhecer onde eu tava, né? Sabe quando você acorda de um sonho que você tá meio grogue, assim, que você não sabe nem quem é? Aí eu comecei a olhar assim, estranho, diferente, né? Aí eu olhei assim em volta, era a minha rua da minha infância. E era assim, a casa de manhã, a casa dela, vizinhas, de muro. E tinha um portão da frente, tinha um portão lateral assim, que o portão da frente ela quase não abria, ela mais abria o portão lateral pra gente entrar. Mas o que estava aberto não era dessa lateral, esse da frente. Manhã me disse uma vez, que eu nunca esqueço: mamãe só abre esse portão em ocasiões especiais. Ela não abre por qualquer coisa, não. E esse portão estava aberto, né? E eu fiquei assim, que será-se, né? Que será-se? Aí eu fui entrando, né? Indo, e eu sabia que ela estava lá dentro da casa me esperando. Muito jovem, muito bonita, muito saudável. A gente se abraçou e eu entrei para tomar um café com ela. Então, gente, a vida continua. Não é um fim. Não é porque Deus quer nos castigar de alguma forma. É porque a vida continua mesmo. E de certa forma a gente vai se reencontrar. Seja no plano espiritual, seja ainda encarnado através dos sonhos, né? A vida continua. Eu acho que é algo de mais precioso e mais consolador que o Espiritismo nos traz, é isso, essa certeza, a certeza mesmo de que a vida continua, tá? Então, eu espero que quem esteja lidando com o luto possa refletir sobre esse tema, né? Em saber que a vida continua, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí. Nésia, mas por que pedimos oração para pedir a salvação das mortes? Porque nós temos o instinto da preservação da vida, Nésia. A gente tem que fazer de tudo para manter o nosso corpo saudável, né? Preservar a saúde, né? A gente faz nas nossas preces para que a gente, enfim, saiba lidar com isso, mas que a gente entenda que a morte é um processo natural, não é algo assim, ai meu Deus, deve ser terrível. É algo natural, assim como nascer, faz parte do ciclo da vida. Quantas vezes a gente já passou por essa experiência, né? E os espíritos estão aí para nos mostrar que é muito mais fácil morrer, né, do que nascer. Micaela, eu fiz essa pergunta quando minha filha de 2 anos desencarnou, olha só. Se não fosse o Espiritismo, eu não sei o que teria sido de mim. Que bom, Micaela, que o Espiritismo lhe ajudou de alguma forma. Chico Xavier, no Pinga Fogo, perguntaram para ele se as nossas lágrimas fazem mal, né, aos nossos entes queridos que já morreram. E Chico Xavier disse que depende, né? Se as nossas lágrimas forem de saudade, de amor, por um tempo bom que foi vividos juntos, faz muito bem, inclusive, porque denota amor, carinho, consideração por aqueles que se foram. Mas se nossas lágrimas forem de revolta contra os desígnios de Deus, que a gente não tem como saber agora, então faz tanto mal para eles como para nós. Nésia, mesmo aconteceu com meu pai,
do desencarne, minha mãe foi notificada. Eu não tô entendendo, né? Ficou meio confuso isso aí, viu? Novi, verdade. Temos que ajudar de forma que tenham a certeza que Deus não nos abandona na caminhada. Isso aí. Meu filho tem 8 anos. Fez 8 anos agora em abril. Né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Isso aí. A vida continua. Vamos viver o luto? Vamos. É natural e a gente tem que viver para a gente poder fechar esse ciclo da nossa vida. Mas que a gente saiba que a vida continua, que nossos entes queridos, de certa forma, ainda estão em conexão com a gente, através do amor, através do pensamento, da oração, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma ótima tarde para vocês, que vocês fiquem tranquilos, fiquem em paz. Orem muito, vocês devem orar pelos seus parentes que já desencarnaram, tá? Orem muito, orem por vocês, orem por eles. Jovi, os sentimentos que nos envolvem muitas vezes não são elevados. Temos que nos ligar ao alto com os nossos amigos espirituais e nos deixar envolver em vibrações de paz, equilíbrio e esperança. Tudo certo, isso aí, tudo certo. Então a gente se vê, tá? No feed, a gente se vê no Insta, a gente se vê nas lives e até amanhã, se Deus quiser, tá? Tchau e até a próxima.